Deus. Glórias a Deus. Quero pedir para acender as luzes, por favor. Quero convidar para esse povo do fundão aqui. Se puder, por favor, vir um pouquinho mais para frente. Gente, vocês estão tão longe. Que ó, esse meinho aqui que tá bem, pula uma cadeira para frente, daí cada um vai pulando uma cadeirinha para frente. A gente sente vocês mais pertinho. Aqui não dá, né? Aqui já está mais cheinho aqui também. Mas aqui, isso. Muito obrigada pela gentileza. Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Cris. A Cris do Jean. É uma alegria estar aqui com você nessa noite. Hoje eu vou compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração essa semana inteira. Essa semana foi uma semana intensa lá em casa. Foi uma semana de muita busca por Deus, em família. Tivemos muitos momentos abençoados na presença de Deus. Quanta coisa boa nós vivemos essa semana. Cumprimos com o desafio, como o pastor falou. Saímos para tomar um café, nós dois. Também tivemos um culto familiar. Íamos ter um culto familiar na quarta, estava tudo certo. O pastor já estava preparando o ambiente com louvor lá em casa. Mas lembramos que a sogra estava de aniversário, então paramos o momento do louvor. Fomos até Porto Belo ter um tempo com a minha sogra. E ontem nós conseguimos ter o nosso culto familiar. E nós temos vivido um novo tempo. Nós estamos debaixo de uma palavra que o nosso pastor teve no coração sobre um novo tempo. Então, eu não sei você, lá na sua casa, com a sua família, a sua vida com Deus, como que está. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos debaixo dessa verdade, debaixo dessa palavra. E nós já tivemos algumas palavras aqui, né, que fala sobre esse novo tempo. Então, a primeira palavra, nós falamos sobre novo tempo para jejuar. Depois, novo tempo para ler a Bíblia e orar. Novo tempo para adorar e santificar. Semana passada o pastor falou sobre novo tempo em família, que nós somos chamados como igreja para viver um novo tempo em família. E hoje eu vou compartilhar com você sobre um novo tempo para servir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: novo tempo para servir. É isso aí. Sempre é um novo tempo para servir. Sabe, não sei se você já percebeu, mas vira e mexe aqui, nós sempre estamos falando sobre servir. Porque eu creio que esse foi o maior legado que o Senhor Jesus deixou para nós. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Nós cremos como igreja que esse é o chamado do cristão. O cristão que quer estar em movimento, ele precisa servir. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do versículo 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia aí, abra ela. Gente, queremos encorajar você a trazer sua Bíblia para a igreja, sua Bíblia impressa. Traga sua Bíblia no papel, sabe? Traga ela. A nossa Bíblia é a nossa espada. Andar com a Bíblia é andar com a espada na mão. Então, antes de começar a compartilhar essa palavra, eu quero orar com você, amém? Querido Deus, nós estamos na Tua presença, nós estamos aqui diante de Ti, na Tua casa. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos para transmitir aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja. E que cada irmão aqui, Senhor, possa estar com o seu coração aberto e receptivo para receber as sementes da palavra de Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá. Gênesis 24, do 1 até o 51. Vamos ler a Bíblia? Se você não leu a Bíblia essa semana, agora é a hora. Segue aí comigo. Quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui no Data Show. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em todo tempo o abençoara. Disse a ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha:
Abraão fala para o servo, né? Põe a mão embaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão embaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, onde ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e que seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para cá tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline-me o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe e também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhestes para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, e homem nenhum tivera relação com ela antes. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Uau! Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. O homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. E ela disse: sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se e adorou ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo para a família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos.
e disse: venha, bendito do Senhor, porque fica aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os seus pés. Depois lhes trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que vim para dizer. E disse Labão: então fale. E ele disse: sou o servo de Abraão, o Senhor me abençoou muito, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu Senhor, na velhice deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, o meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu Senhor: se a mulher não quiser me acompanhar? E ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará um anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: o Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares dar êxito à missão que fui incumbido, aqui estou em pé diante dessa fonte, e se uma moça vier até mim tirar água, e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: bebe, e também dar aos meus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes que eu terminasse de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com o cântaro no ombro, dirigiu-se à fonte, tirou água e disse-lhe: por favor, dai-me de beber. E ela se apressou e tirou do cântaro do seu ombro e disse: bebe, e também darei aos teus camelos. E eu bebi, e ela deu de beber aos meus camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente no seu nariz e as pulseiras no seu braço e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendize o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. Se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Então Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve ela com você, e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Amém, glórias a Deus. Essa é a palavra de Deus. Aqui nós vemos algumas coisas acontecendo. Aqui nós vemos dois servos muito bem posicionados. O primeiro é o servo que é enviado, com uma missão de achar uma esposa para o filho de Abraão. Glórias a Deus por isso. E a segunda serva é Rebeca. E eu quero começar essa palavra dizendo para você que nós precisamos servir a Deus, servir ao Senhor como Rebeca serviu. Como Rebeca se dispôs, sabe, ela estava no lugar certo e na hora certa. Havia uma missão para aquela mulher, havia um destino profético, havia uma palavra liberada dos céus para aquela mulher. Mas ela precisava estar no lugar certo, e na posição certa, e na hora certa, e com a disposição de servir, para que ela pudesse entrar na linhagem que ela entrou, na família que ela entrou. Então Rebeca, ela estava na sua rotina diária, indo buscar água, fazendo uma coisa simples que todas as mulheres faziam. Sabe, queridos, quando Deus ele tem um encontro conosco, Ele vai nos encontrar onde quer que a gente esteja. Não importa se nós estamos limpando o chão, não importa se nós estamos servindo alguém,
aonde quer que nós estivermos, o Senhor vai nos encontrar. Às vezes a gente se preocupa que os olhos dos homens nos vejam, que os olhos dos homens nos vejam e nos promovam. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor quiser nos promover, os olhos dele vai nos encontrar, ainda que a gente esteja sozinho, num lugar escuro, abandonado, no meio de uma multidão, onde parece que a gente não se destaca. Ali os olhos do Senhor vai estar voltado para nós. Sabe, Deus, ele nos procura em momentos simples, mas com o coração alinhado. O Senhor, ele prepara o terreno certo para que eu e você possamos servir com a motivação certa. E onde você está hoje, o coração que você está hoje, é o lugar pronto para o Senhor te encontrar e te promover? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite para você. O lugar onde você está, o jeito que você está servindo em todas as áreas da sua vida, você está com o coração certo, com a motivação certa para o Senhor olhar para você e te promover? Deus, ele requer de nós uma nova postura, para que nós possamos entrar e acessar um novo tempo. 2 Coríntios 5,17 diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, muitas vezes nós vivemos uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de dificuldade, uma mentalidade de eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco, ou eu não estou no lugar certo, ou eu não estou na posição certa. Mas o Senhor nos lembra na sua palavra que nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar algo novo, desse novo tempo. Sabe, Deus, ele nos chama a viver de uma maneira que agrada o coração dele. O Senhor nos chama para um novo tempo, para que possamos deixar os velhos hábitos para trás, as tradições velhas para trás, o jeito de viver. Talvez o Senhor, muitas vezes, assim como ele fez com Abraão, ele pede para que a gente saia da nossa casa, da nossa parentela, sabe? Ele tira a gente do nosso lugar, ele nos cutuca, ele deixa um ninho desconfortável para que a gente mude a forma como que a gente está vendo as coisas. Porque para que nós possamos servir de uma maneira livre, para que nós possamos servir com alegria e disposição, precisa haver uma renovação na nossa mente. Então o Senhor nos chama a servir e agir com responsabilidade. Será que nós temos agido com responsabilidade, com os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Quando a gente olha para esse servo aqui que foi buscar uma esposa para o filho do seu senhor, a gente vê uma responsabilidade. Esse homem vai escolher uma esposa não para ele, não para o seu filho, mas para o filho do seu senhor. E esse homem, ele ora, esse homem, ele se coloca diante de Deus, ele vai e ele fala: Senhor, me ajuda. Será que as missões que Deus tem dado para mim e para você, que muitas vezes talvez não é para nós, talvez é para os outros, é servindo os outros, será que nós temos tido esse zelo que esse servo aqui teve? Será que lá na nossa empresa, onde a gente trabalha, será que lá no nosso trabalho, na nossa casa, com as pessoas ao nosso redor, nós temos tido esse zelo de falar: Senhor, eu quero fazer o melhor, Senhor, eu quero servir aqui como ao Senhor e não aos homens, eu quero fazer aqui o melhor que eu posso. Deixa eu dizer para você, servir não é sobre posição, mas servir é sobre disposição. Anote isso no seu coração. Servir não é sobre posição. Quando eu for promovido, quando eu for visto, quando eu for reconhecido, quando eu estiver lá em cima do púlpito com o microfone na mão, quando eu estiver à frente de um ministério. Querido, servir não é sobre posição, mas é sobre disposição do nosso coração. Sabe, quem serve com amor planta sementes eternas. Toda vez que você está servindo alguém com amor, você está plantando sementes para a eternidade. Por isso que essa palavra tem como título, né? É um novo tempo para servir. Talvez você serviu até hoje de um jeito, mas eu creio que o Senhor quer renovar a nossa mente em todas as áreas. E o servir também.
Talvez você está há 10 anos servindo na mesma área. Talvez você está há 10 anos nessa igreja, 12 anos. E você serve aqui. Mas o Senhor tem um convite para você. Há um novo tempo, há uma nova disposição. Há uma nova graça, uma nova alegria. O que nós não podemos é nos conformar. O Senhor tem nos chamado para um novo tempo. E um novo tempo requer um novo posicionamento. Então nós precisamos servir com disposição e prontidão. Disposição e prontidão. A palavra diz, como nós lemos ali, que Rebeca, ela se apressou. Quando o servo pede água para ela, ela se apressa, tira o cântaro das costas e serve aquele homem. Imagina se ela tivesse dito: eu não vou servir. Gente, lembrando que esses poços não tinha motor como hoje. Minha mãe tem poço em casa. Lá na casa da minha mãe tem poço. Ela não tem água da rede. Ela usa poço também. Mas no poço dela tem um motor. Então ela liga o motor lá tantas vezes por dia para encher a caixa. E quando falta luz, eles se veem porque eles precisam tirar água no balde. Então é muito difícil. Essas mulheres que estavam indo nesse poço tirar água, era tirar no braço. Quem aqui conhece poço sabe que não é fácil tirar água do poço. E a palavra diz que ela foi rápida. E ela tirou aquele cântaro e serviu aquele homem. Ela não perguntou se ele era um homem importante, se ele era um homem rico ou pobre. A palavra diz que rapidamente Rebeca tira o cântaro e serve aquele homem com água. Com prontidão, ela serve aquele homem. E sabe o que a prontidão mostra sobre aquela mulher? Um caráter. Um caráter de uma mulher disposta. Um caráter de uma mulher com coração de serva, com alegria. Como que nós temos feito para o Senhor aquilo que nós temos feito? Com prontidão, com alegria, com um sorriso no rosto. Como tem sido o nosso servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor é servir as pessoas, não é mesmo? Como que nós temos servido? Com alegria? Será que quando nós viemos aqui ajudar na igreja, a gente vem com alegria? Ai, eu vou lá, Senhor, eu vou lá colocar as mesas, eu vou lá preparar a igreja, eu vou lá colocar os pães, vou fazer os pães para levar, para abençoar a igreja, eu vou lá ajudar nas crianças. Como tem sido? Quando nós vamos servir lá na nossa casa, o nosso cônjuge, como que nós temos servido? Com alegria ou reclamando? Quando nós temos que lavar uma roupa, mulheres, aquele monte de roupa que não acaba nunca, aquele monte de louça que não acaba nunca, será que a gente vai sempre reclamando ou com alegria? Você, marido, quando pega aquela lista da sua esposa interminável, é com alegria que você vai lá arrumar, trocar a lâmpada, arrumar alguma coisa quebrada ou vai lá reclamando? Quando você serve os seus pais, o seu patrão, é com alegria? Como essa mulher aqui que tirou o cântaro rapidamente das costas e serviu aquele homem? Ou é, ai que saco, ai meu Deus, de novo? A nossa disposição revela o nosso coração. A nossa disposição, ela vai mostrar como nós servimos a Deus. Será que nós servimos quando convém ou quando é necessário? Porque quem serve quando convém, geralmente serve para ser visto, para ser lembrado, para ser reconhecido. Mas quem serve quando tem necessidade, serve com o coração. Serve com disposição. Servimos para ser vistos por Deus ou pelos homens? Você serve as pessoas para ser visto por Deus ou pelos homens? Quando você faz alguma coisa para alguém, geralmente você espera reconhecimento. Gente, é claro que é bom a gente receber um elogio, receber um reconhecimento, uma promoção. Mas a questão não é sobre o que os outros vão fazer, mas é sobre o nosso coração. Como que é o nosso coração? O Senhor nos chama a ter um coração rendido em todas as áreas. O Senhor nos chama a ter um coração disposto em todas as áreas. Sabe, servir exige oração e dependência de Deus. Aquele servo, como eu falei, ele foi o caminho inteiro orando. E ele foi pedindo para Deus uma direção. Então, ore pedindo direção para Deus sobre aquilo que você tem feito, sobre o seu trabalho, sobre as decisões que você tem tomado. Peça ajuda de Deus, fala: Deus, me ajuda. Senhor, talvez você anda cansado das funções que você anda fazendo. Talvez você anda cansado sobre aquele lugar que você está morando, sobre as pessoas que você tem convivido. Eu não sei, talvez você tenha passado por um tempo de cansaço, de mesmice, onde parece que as coisas não mudam. Mas eu quero dizer para você, queridos, que nós precisamos depender de
Deus. Nós precisamos ser como aquele servo, que ele não vai pela sua própria força, mas ele vai sobre uma palavra, ele vai debaixo de uma palavra e uma direção do seu Senhor. E além dele honrar o seu Senhor da terra, ele colocou o Senhor dos céus à frente da sua missão. Será que nós temos colocado o Senhor à frente de tudo aquilo que nós temos feito? Você tem orado antes de tomar decisões? Você tem orado na sua casa? Você orou essa semana com a sua família? Você tem cumprido com os desafios dessa série sobre o novo tempo? Vem para nos tirar de lugar. E cada série é uma oportunidade de crescimento. Cada palavra, cada leitura, cada vez que nós nos expomos à Bíblia. Eu não sei você, mas eu tenho vivido um novo tempo. Eu tenho vivido um novo tempo no meu individual. Eu tenho gastado horas, eu posso dizer horas, glórias a Deus, orando. Eu tenho gastado horas orando. E isso tem me levado a um crescimento. Você tem gastado horas orando na tua semana? Você tem gastado horas jejuando pela tua casa, pela tua família? Queridos, nós somos chamados para ser o povo mais feliz da terra, para ser o povo mais proativo da terra. Sabe, nós não podemos ser como o mundo, levados por aquilo que está aqui fora, mas nós temos que ser levados por aquilo que está aqui dentro, da palavra de Deus. E aqui tem promessas. Sabe, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Não há nada que possa parar um filho de Deus. Por isso, olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu quero viver essa mentalidade de um novo tempo. Eu quero romper na minha vida. Olhe para áreas da sua vida que talvez você está parado e coloque o Senhor à frente. Não vá apenas no seu esforço próprio, na força do seu braço, na sua expertise, na sua inteligência, mas olhe para o Senhor e fale: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero servir ao próximo como uma forma de adoração. Tudo aquilo que eu fizer para os outros, começando pela minha casa. Tudo aquilo que eu fizer, Senhor, que seja para adorar o teu nome. Que tudo aquilo que eu fizer seja para engrandecer o Senhor. Que tudo aquilo que eu fizer seja para espalhar o teu reino. Pai, que eu não consiga passar por uma pessoa sem deixar uma semente no coração dela. E isso é servir a Deus. Sabe aonde você está? Se você está num ponto de ônibus, é uma oportunidade de derramar um pouco do que o Senhor derramou no seu coração. Se você está no teu trabalho, é uma oportunidade de colocar uma semente no coração de alguém. Todo domingo você tem a oportunidade de vir ao culto, trazer sua família, mandar uma mensagem para alguém, convidando alguém para vir ao culto. Quanta gente, queridos, precisando ser encorajados. Quanta gente sofrendo. Sabe, eu estava olhando outro dia o Instagram e estava pensando, tanta gente no Instagram, né? As pessoas no Instagram parecem tão bem. E a gente conhece, do meu Instagram pessoal, eu conheço a maioria das pessoas que estão lá. Eu nem sigo todo mundo que eu conheço. Eu sigo mais quem eu ando mais de perto, conheço bem. E muita gente lá que eu conheço a vida e olho lá, nossa, assim, um cenário tão lindo. Mas a gente sabe que por fora daquela rede social, né, ali tem uma vida muitas vezes lutando para estar de pé, lutando para sorrir, lutando contra a depressão, lutando contra as dores, lutando contra a doença. Então nós precisamos ser luz, nós precisamos servir as pessoas como uma forma de adoração. E toda vez que você serve a alguém, você está servindo a Cristo, é o que a palavra fala. Quando a gente serve alguém, você está servindo a Cristo. Talvez você está esperando andar com pessoas de influência, pessoas grandes, pessoas que possam levar você a um lugar maior, mas eu quero dizer para você, a palavra diz assim, que quando nós servimos aos pequeninos, ao Senhor, nós estamos servindo. Quando você serve alguém que não pode te dar nada em troca, você está servindo a Deus. Quando você está servindo alguém, talvez está lá na prisão, você está indo lá levar a palavra. Quando você está indo num hospital levar a palavra, quando você está indo visitar alguém, levar um alimento, você está levando para o Senhor, porque é isso que a palavra diz. Quando você faz a um pequenino, você está fazendo para mim. Então nós precisamos olhar com essa mentalidade, servir a Deus com excelência e generosidade. Rebeca, ela ofereceu, né, mais do que foi pedido. Mais, porque aquele senhor, ele pede o que para ela?
para ela dar um pouco de beber para ele, né? Dar de beber para ele. E ela tira o cântaro e dá para ele, mas ela fez mais que isso. Ela disse: eu vou dar para você e vou dar para os seus camelos, 10 camelos. Não é um camelo, são 10 camelos. Você sabe quantos litros de água um camelo pode beber? Em média, 100 litros de água. 100. Um camelo. Então, multiplica 100 vezes 10. Os que são bons em matemática e vão chegar a uma conta rápido. Gente, uma mulher em um poço, não era uma torneira só abrir, era um poço. Ela precisava jogar o balde, encher e dar para os camelos. A Bíblia diz que ela deu até saciar os camelos. Eles provavelmente puderam beber até 100 litros cada um. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele servo, ele ficou olhando de longe ela dar água para aqueles camelos. A Bíblia não diz que ele foi lá ajudar ela. Então ela fez aquilo sozinho. Olha a disposição dessa mulher. Quantas vezes nós não temos disposição de sair da nossa casa uma vez mais por semana para servir na igreja? Quantas vezes nós não temos disposição mais para servir um pouco mais as pessoas? Quantas vezes nos falta disposição para visitar um doente? Quantas vezes nós olhamos para a nossa agenda e dizemos: nós não temos tempo para servir o Senhor? E aquela mulher, ela serve 10 camelos. Até saciar. E deixa eu dizer para você, aquela mulher, aquela atitude dela, leva ela além. Muitas vezes nós recebemos o mínimo do Senhor, porque nós estamos dispostos a dar um mínimo para o Senhor. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não reconhecemos, nós nos apoiamos em desculpas. Eu não faço mais porque eu não tenho mais tempo. Será que nós não temos mais tempo mesmo? Não é sobre obrigação, mas é sobre amor. Não é sobre obrigação. Nós não devemos fazer as coisas para o Senhor por obrigação, mas por amor ao Senhor. Vai além do mínimo. Se você faz só o mínimo para o Senhor, se você faz só o mínimo para o seu próximo, é debaixo dessa realidade que você está vivendo. Sabe, para viver um novo tempo, nós precisamos de uma mentalidade renovada, aberta, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, estar aberto para os desafios, queridos. As oportunidades, elas vão sempre vir disfarçadas de desafio. Imagina se Rebeca olha para aquele senhor e pensa: eu não sou obrigada a dar água para esse homem, nem conheço ele. Quanto mais para os camelos dele, ele que vai tirar água. Ela tinha perdido a promoção que Deus tinha para ela. As promoções que Deus tem para mim e para você vai custar um preço. Vai custar um preço. Servir envolve uma atitude prática e uma iniciativa. O servo não espera passivamente. Se você esperar passivamente, você vai ter passividade como resultado. Aquele servo, ele levanta, ele viaja, ele observa, ele age, ele ora. Quantas vezes nós sentamos e esperamos? A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos orar, levantar, agir. Ah, mas eu já faço isso faz 10 anos e Deus não mudou. Se Deus não mudou é porque não é a hora de mudar. Mas como está o nosso coração? Iniciativa, disposição, prática fazem parte do caráter de um bom servo. Mesmo quando ninguém vê, Deus te vê. Aquilo que você está fazendo, mesmo que ninguém veja, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo todas as coisas. Sabe, o Senhor, Ele abre portas para um propósito maior. Por causa do coração de Rebeca, ela é escolhida para algo muito maior. Aquela mulher, ela é colocada debaixo de uma linhagem de promessa. Ela entra para a linhagem dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aquela mulher se torna mãe de um pai de multidões. Aquela mulher, por causa da disposição do coração dela, ela sai, ela nunca mais provavelmente teve que pegar água, ela passou a ter servas e servas. Ela casa com um homem que é herdeiro, filho único. Tanto que a Bíblia diz que quando aquele senhor vai lá, ele vai com os 10 camelos e ele já dá de cara ali para ela, depois daquela atitude dela, dá ouro para ela e leva presentes para a família. Sabe, a recompensa vai vir.
A recompensa vai vir, mas a recompensa vai vir quando nós estivermos alinhados. E isso nos lembra da parábola dos talentos, quando Jesus fala que Jesus dá 5 para um, dá 3 para o outro, e dá 2 para o outro, e dá 1 para o outro, segundo a capacidade de cada servo. O Senhor tem te dado dons, tem te dado talentos, e como você tem administrado com o coração de servo. Muitas bênçãos vêm disfarçadas de oportunidade de servir. Guarda isso no seu coração. Muitas bênçãos que Deus tem para mim e para você vão vir disfarçadas de oportunidades para servir. Servir é amar na prática. Marcos 10:45 diz: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Se Jesus, que era o Filho de Deus, veio para servir, quanto mais nós. O maior exemplo de serviço é Jesus. Servir é mais que uma tarefa, é uma expressão de amor ao próximo. Sabe, servir é refletir o caráter de quem você representa. Aquele servo representava o seu senhor Abraão. Eu e você representamos Deus aqui na terra. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas precisam enxergar o nosso Senhor em nós. Elas precisam ver o caráter de Deus em nós. O servo, ele age segundo o seu Senhor, com respeito, humildade, sabedoria, representando bem o seu Senhor. Ao servir, você estará representando alguém maior. O seu líder, a sua família, a sua igreja, os seus filhos, o seu patrão. A empresa que você trabalha, você está representando o próprio Cristo. Por isso, sirva com excelência. Não faça nada de qualquer jeito. Porque se tem um povo que tem que fazer as coisas bem feitas, é o povo de Deus. Se uma coisa merece ser feita, então ela merece ser bem feita. Sabe, coloque a excelência como um alvo na sua vida, colocando o Senhor acima de qualquer coisa que você estiver fazendo. Servir envolve testemunhar o que Deus já fez em mim e em você. O servo, ele conta toda a história, né? Ali para a família de Rebeca. E ele mostra que Deus estava guiando o tempo inteiro. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E talvez você vai ter que compartilhar a sua história, a sua vida, de onde Deus te tirou, aquilo que Deus já fez. E isso vai ser testemunho. Deus vai usar a sua boca para ser bênção para outras pessoas. Quem serve com coração e humildade, compartilha os feitos do Senhor. Use o seu serviço como um meio de testemunhar da fidelidade de Deus. O seu serviço é uma expressão de adoração. O seu serviço é um testemunho de como o Senhor tem sido bom para você. Aquilo que você faz revela o Criador nas suas atitudes. Tenha alegria no seu interior e satisfação por aquilo que você está fazendo. Não faça para jogar na cara dos outros. Olha, eu estou fazendo, ó. Olha, eu estou fazendo, viu? Viu? Eu não estou sendo recompensado, recompensada. Olhem para mim e me reconheçam. Não. Você está fazendo porque você ama a Deus. Você está fazendo porque você quer agradar a Deus. Atos 20:35 diz: há maior felicidade em dar do que receber. É isso que o povo de Deus deve viver, debaixo dessa verdade. Esse deve ser o nosso coração. Quem dá tem que experimentar de uma alegria. Sabe, o servir tira o foco das nossas vidas. Quando você serve, você tira o foco de você. Quando você serve, você coloca Deus como foco. Pode ver, você vai ver alguém com um problema, você fala: nossa, meu problema nem é tão grande. Quando você vê alguém passando mal, quando você vê alguém sofrendo, quando você ora por alguém, você tira o foco de você, dos seus problemas. Você para de olhar para você. Então, servir nos torna mais generosos, mais parecidos com Jesus. Deus procura servos como Rebeca, disponíveis, generosos, prontos. E eu quero deixar aqui alguns desafios para você essa semana. Alguns desafios para você servir mais ao próximo. Nós somos uma igreja que ama servir. O pastor e eu, nós temos na nossa identidade o servir como uma missão. E nós nos alegramos e não importa aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, aqui na igreja nós fazemos aquilo que precisa. Porque nós não estamos aqui por causa de um título de pastores. Mas hoje mesmo nós estávamos ali
limpando a igreja, tirando os lixos dos banheiros, passando um alquinho, limpando as tomadas, porque aquilo que o Senhor nos chamar para servir, esse é o melhor lugar. É o lugar onde nós estamos glorificando ao nosso Deus. E ainda que ninguém veja, o Senhor está vendo. Então essa tem que ser a disposição do nosso coração. Quero deixar um desafio prático para você essa semana. Algumas áreas que você pode servir. Se você tiver com o seu celular aí, você pode até tirar uma foto aí. Vai ter o slide aqui falando daquilo que eu vou falar. Vamos lá, ó. O que você pode servir essa semana de uma maneira prática? Você pode ajudar com compras ou tarefas domésticas. Fazer compra para um idoso ou alguém que está doente, não pode sair de casa. Talvez até para tua esposa, para o teu marido. Sabe? Se dispõe a ajudar alguém. Abre um espaço na sua agenda essa semana. Ajudar com a limpeza, ou com refeições, ou consertos simples. Talvez você é boa em limpeza e sabe que alguém está passando por um momento difícil, vai lá e ajuda. Talvez você não tem tempo, mas sabe cozinhar bem. Faça uma refeição e leva para alguém. Ainda que essa pessoa não esteja passando por uma dificuldade, é uma oportunidade de servir. É uma oportunidade de ser resposta de oração. Sabe, se você sabe consertar coisas, você tem habilidades, ajude. Gálatas 6:2 fala, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sirva com a alimentação, como eu falei. Ajude, de repente, uma família enlutada, alguém que perdeu um ente querido e está passando por um processo de luto. Sabe, vai lá, leve um docinho, um bolo, alguma coisa. Alguém doente, alguém em crise. Talvez uma mãe que teve um bebê. Participe de projetos de doação de alimentos para moradores de rua ou famílias carentes. Gente, como a gente escutou aqui na igreja, pessoas que diziam, porque a igreja devia ter projetos sociais e devia dar sopa. Mas pessoas que nunca vieram para mim, para o pastor, e se ofereceram para fazer isso. Que nós sejamos a resposta que o mundo precisa. Que aquilo que está no seu coração encontre disposição no seu tempo também. A palavra diz que Jesus alimentou as multidões. Então, servir comida é uma forma prática de amar também. Ouvir com atenção e empatia. De repente você vai, essa semana, ser desafiado a ser um ombro amigo para alguém que está passando por uma crise emocional, espiritual, no casamento. Alguém que está passando por alguma crise e está precisando. Talvez essa semana você vai ter a oportunidade de servir, visitando pessoas, idosos, doentes, pessoas solitárias que vivem sozinhas. A palavra diz em Romanos 12:15, chorai com os que choram. Sabe, tem momentos que faltam palavras, mas só da gente estar ali, já somos uma resposta de Deus. Ofereça carona ou ajude com transporte, leve alguém para a igreja. Quarta nós temos culto aqui, não falte o culto de quarta, vai ser um culto abençoadíssimo. Ofereça carona. Sabe, se você sabe que aquelas pessoas não têm carro, ofereça. Liga para alguém que está longe da igreja, que faz tempo que não vem. Seja a resposta de Deus, sabe? Leve alguém para a igreja, ao médico, ao mercado, a um compromisso importante. Um gesto simples pode fazer a diferença. Tira de nós aquele egoísmo de pensar só em nós mesmos e olhar para o próximo, querido, é cura para o nosso coração. Ajudar com a educação, o discipulado. Talvez você tenha filhos ou crianças, talvez você dá aula de alguma coisa e sabe que tem crianças ou adolescentes que têm dificuldade naquela matéria. Sabe, ajude. Ou ajude alguém a ler a Bíblia essa semana, ofereça um estudo bíblico, acompanhar alguém, para vir aqui na quarta ou na segunda nas classes. Faça alguma coisa, servir também é compartilhar conhecimento. Deus te deu conhecimento. Há uma expertise em você, coisas que você faz bem. Compartilhe isso com outras pessoas. Use seus talentos profissionais para ajudar. Cuide de questões jurídicas. Talvez você sabe fazer isso, contábeis, médicas ou técnicas. Faça isso de graça. Ou, se você não puder, por um preço justo. Mas ajude quem não pode pagar. Talvez a sua habilidade vai abençoar alguém. Talvez alguém que está passando por uma dificuldade financeira e não consegue. As suas mãos podem ser resposta para alguém de oração. Sabe, voluntarie-se nas suas habilidades e seus projetos comunitários ou aqui da igreja. Gente, como nós precisamos de ajuda aqui na igreja. Sabe, domingo que vem você não vai me ver sentada aqui porque eu estarei lá nas escolinhas. Sabe por quê? Porque falta professores nessa igreja.
Falta pessoas dispostas a servir as crianças. Nós estamos com poucos números de hub aqui na igreja, porque tem poucas pessoas dispostas a abrir sua casa. Nós temos poucas pessoas no social, porque tem poucas pessoas dispostas a servir. E nós sempre temos uma desculpa, uma boa desculpa para dar. Mas um dia nós estaremos diante do nosso Senhor. E o nosso Senhor, que conhece a nossa agenda e conhece o tempo que a gente gasta com as coisas, nós vamos prestar conta para Ele. E como nós vamos dizer para o dono do tempo que nós não tivemos tempo para as coisas dele? 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se Deus te deu um dom, use-o para servir também. Deus não nos dá dons simplesmente para a gente usufruir deles. Encaminhe mensagem de encorajamento para as pessoas, não só aquelas mensagens prontas, né? Não só aquelas, mas se importe com as pessoas, envie orações, mensagem, sabe, talvez pessoas que estão passando por dificuldades, não só da igreja, mas fora da igreja também, sabe, se disponha, queridos, disponha a fortalecer os corações cansados. Quanta gente nós conhecemos que está precisando de uma palavra de encorajamento. Participe dos ministérios da igreja, envolva-se, como eu falei, em ação social, visitação hospitalar, ministério infantil, adolescentes, jovens, crianças, louvor, intercessão, recepção e tantos outros. Como nós precisamos. Generosidade é um serviço que reflete o coração de Deus. Quanto mais generosos eu e você somos, mais nós vamos refletindo o coração de Deus. E deixa eu dizer para você, e quanto mais nós servimos, mais nós somos treinados para o propósito que Deus tem. Mais pronto nós estamos, mais no caminho nós estamos para a promoção que Deus tem para nós. Servir dentro da igreja também é servir o próximo. Contribuir financeiramente para quem precisa. Talvez ajude alguém a pagar as contas. Talvez alguém está precisando para material escolar dos filhos. Não sei, gente, talvez pessoas que estão passando por um momento difícil. Né? Tem gente que vive num momento difícil, mas tem pessoas que passam por momentos difíceis, e a gente pode ser resposta de oração. Contribua com projetos missionários e ações sociais. Generosidade é um serviço que reflete o coração de Deus. Interceder em oração uns pelos outros. Ore regularmente pelos irmãos, pelos vizinhos, pelos líderes, pelos enfermos e os necessitados. Mesmo sem sair de casa, ore. Você pode servir poderosamente, separando uma hora do seu dia, dobrando o seu joelho em casa, orando pela igreja, batalhando por aquilo que o Senhor valoriza. Sabe, servir ao próximo não exige título, não exige você estar aqui em cima com o microfone na mão, não exige dinheiro nem posição, exige disposição, amor e sensibilidade ao Espírito Santo. Quanto menos vontade de servir nós temos, quer dizer que menos lugar o Espírito Santo tem na nossa vida. Porque se Jesus, que é o Filho de Deus, veio a essa terra, lavou o pé dos homens, Ele foi servo. Quem sou eu e você para dizer que nós não queremos servir a Deus, que nós não temos tempo para servir a Deus, que servir a Deus não se encaixa na nossa agenda? Então nós precisamos ser mais parecidos com o nosso Senhor. Todos podem servir, cada um com o que tem. Não servimos para ser vistos, mas porque somos alcançados pela graça. O que fazemos por amor, fazemos por Deus. Cada pequeno ato de serviço é grande aos olhos de Deus. Aquela mulher tirou apenas um cântaro dos seus ombros e serviu aquele servo. Aquilo foi grandioso. Aquilo foi a resposta que aquele homem estava procurando. Servir é a linguagem de amor do cristão. Enquanto houver alguém precisando, haverá espaço para servir. Servir se encaixa dentro do ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pregue, se necessário for, com palavras. Pregue, se necessário for, com palavras. Talvez as suas palavras não vão precisar sair da sua boca, porque o seu ato de serviço vai pregar por você. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero chamar o nosso pastor para encerrar esse momento. Feche os seus olhos.
Quero convidar você a orar, meditar aonde que o Senhor está te chamando para servir. Peça para Ele, diga: Deus, me mostra nessa semana como eu posso servir o próximo. É nosso jeito de viver. De que maneira eu posso servir, Senhor? É nosso jeito de amar. Quem eu posso ajudar? O milagre é estender a mão. O milagre Espírito Santo de Deus, fala aos corações nessa noite, Senhor. O milagre é servir. Nós queremos te servir, Senhor Jesus, servindo ao nosso próximo, O milagre é se entregar. servindo as pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. O milagre é servir. Talvez aquela pessoa que tem incomodado a gente, que talvez o Senhor vai nos chamar para levar uma palavra branda para aquela pessoa, uma palavra de amor, uma palavra de incentivo. Quero te convidar, a igreja, a colocar teu coração diante de Deus nesse momento. Peça para Ele agora: Espírito Santo, me mostra. Me mostra, porque quando eu estou servindo o meu próximo, eu estou adorando a Deus, estou brilhando a luz dEle, estou glorificando o nome dEle. Lá no trabalho, servindo com excelência, no lar, nas tarefas domésticas, aquelas tarefas que nós precisamos fazer para deixar nossa casa melhor, na nossa igreja, naquilo que nós podemos ajudar, para deixar esse ambiente cada vez melhor para aqueles que têm se chegado neste lugar, aqueles que se chegarão. Oh, Espírito Santo de Deus, nos mostra, Pai, durante esta semana, que os nossos olhos estejam abertos para ver a necessidade ao nosso redor e os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Assim como o servo de Abraão, tendo uma missão do seu Senhor, ainda assim se ajoelhou na Tua presença, se colocou diante de Ti, pedindo a Tua direção, e o Senhor deu direção para ele. O Senhor levou ele a cumprir a sua missão. Assim que sejamos nós durante esta próxima semana, Pai, que nós possamos cumprir a missão, Deus, e que isto seja apenas o começo do novo tempo para servir nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, assim como Jesus Cristo fez, assim como Ele falou: aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não esqueça, fica atento durante esta semana aquilo que Deus vai mostrar, vai levar você a servir. Fique atento, mas não vale você olhar no espelho e dizer: eu vou servir esse cara. Não vale, tem que ser o próximo. Eu já comecei a pensar: meu Deus, eu estou com tanta tarefa lá em casa que eu estou tentando fazer. Ontem mesmo, estou com a mão tudo regaçada, só por causa de uma porta que eu estava colocando lá em casa. Eu ia receber umas visitas especiais. Aí eu falei: eu vou colocar o banheiro nessa porta, custe o que custar. Banheiro na porta, isso que eu disse, porta no banheiro. Aí eu coloquei, gente, uma portinha sanfonada, sem pila. Meu Deus, Marco, que trabalho para botar uma porta. Mas eu vou. Eu fiquei das 8 da manhã até as 6 horas da tarde para colocar uma porta, gente, incansavelmente, sanfonada. Agora eu vou botar outra, acho que eu vou demorar 2 horas só, agora. Mas eu tinha um ímpeto no meu coração: servir minha família. Eu falei: não, o de hoje não passa, vou botar essa porta assim. E assim, eu torcendo para as visitas demorar para chegar, para dar tempo de colocar. E teve horas que deu vontade de chorar. Falar: Deus, eu não aguento mais essa porta. Deu vontade de chutar ela, quebrar ela, jogar ela longe. Mas eu perseverei,
E quando a porta ficou pronta, eu fiquei lá assim, ó. Uma alegria por causa de uma porta, gente. Uma satisfação no coração. Só uma porta. Mas eu olhei para minha casa e falei, meu Deus, quanto tempo nós estamos para colocar essa porta aí. Não é a que a gente sonha ainda, mas a provisória está aí. Deus vai te levar a olhar para as pessoas lá fora, dentro da tua casa. Fique atento. Esses desafios são para te levar a viver um novo tempo. E talvez você vai ter uma experiência diferente durante essa semana. Talvez você vai servir essas pessoas. Convida elas para quarta-feira vir aqui, para ouvir algo sobre a família. Nós estamos com muitas expectativas. E talvez a palavra do Senhor vai se achegar na casa dela, por causa desse convite. Então convide elas, ore por elas, trabalhe por elas esta semana. E no domingo que vem nós teremos a última palavra desta série também, que vai nos desafiar de uma forma bem diferente, muito diferente. A gente está até tentando organizar, meu Deus, como é que nós vamos cumprir esse desafio, Senhor? Eu ainda não resolvi esse problema, mas a gente vai cumprir. Já quero criar expectativas no teu coração para domingo que vem. Amém? Queria convidar você a estender as tuas mãos lá para a tua casa. Se você quiser, depois, os slides aqui dos desafios, eu vou mandar lá no grupo do nosso time, no grupo do Hub. Aí eu peço para os líderes do Hub ficar enviando tudo para você não esquecer que desafios você pode cumprir essa semana. Ponte as mãos sobre o teu lar. Deus, nós queremos orar agora, Senhor, por essas casas que nós estamos agora impondo as nossas mãos, pedindo que a atmosfera do céu esteja sobre o lar, esteja sobre o lar de cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar, Pai. Leva-os em paz para os seus lares, que essa casa possa ser o seu ninho confortável, Deus, mas ao mesmo tempo que envie as águias para voar. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho, abençoa o estudo, abençoa os relacionamentos, abençoa as finanças, que cada um de nós agora seja coberto pelas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, que possamos testemunhar das tuas maravilhas sobre o nosso lar, sobre a nossa família, para as pessoas que estão lá fora, Senhor, perdidas, para as famílias que estão lá fora, destruídas. Usa cada um que está aqui, Deus, como um missionário que vai levar as boas novas, a tua palavra, aonde eles estiverem. Leva cada um de nós, Pai, abençoados, Pai, com a tua presença, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é comunhão com o doce Espírito Santo, esteja com você e com a tua casa. Quarta-feira te esperamos aqui fervorosamente para buscarmos mais da presença de Deus. Amém? Venha, traga pessoas. Deus te abençoe e não saia daqui sem cumprimentar pelo menos em um sim.